Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje, para a gente dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando hoje então sobre Meu reino não é deste mundo. Reflexão da passagem evangélica descrita em São João, versículos de 18 a 23, 36 e 37. Nessa passagem, Pilatos pergunta a Jesus, és rei dos judeus? Perceba que a pergunta de Pilatos é uma pergunta extremamente política. Quando Jesus é levado a Pilatos, Pilatos tem uma única preocupação: existe uma ameaça ao meu poder? Existe uma ameaça ao poder de Roma? Perceba que a preocupação era simplesmente com a questão do poder. E perceba que quem entrega Jesus a Pilatos também se preocupava com o poder, porque Jesus mostrava que os ensinamentos religiosos que eram dados naquela época eram distorcidos. E Jesus, ele então era acusado pela religião tradicional, pela religião judaica, dos fariseus, dos doutores da lei, que queriam continuar tendo os privilégios que tinham, que possuíam por serem os conhecedores das leis de Moisés, então de ser alguém que veio destruir a lei, alguém que veio falar contra a lei de Moisés. E essa preocupação era uma preocupação muito grande porque viam em Jesus um grande potencial de conscientização das pessoas. E isso poderia diminuir o poder desse grupo. Então, eles acusam, como eles não podiam perseguir um judeu, porque aí ficaria pior, um judeu perseguindo outro judeu dentro de um processo de dominação romana sobre toda a população de judeus, então ficaria mal para o Sinédrio fazer isso. Então Jesus foi acusado de conspirar contra Roma, conspirar contra o poder romano. Porque, nesse sentido, eles jogariam Roma contra Jesus e Jesus seria aprisionado por Roma. Seria mais um judeu que seria aprisionado e levado à pena máxima, que era a pena de morte, por um romano. Então não teria essa consequência negativa de um judeu perseguir e matar outro judeu, principalmente um judeu religioso, né? Então Jesus ele foi levado até Pilatos. E Pilatos então fez a pergunta: olha, você está sendo acusado, né, de conspirar contra Roma, conspirar contra o poder de César. Então ele pergunta: és rei dos judeus? É isso que você ensina? É isso que você diz? É isso que você pensa? É isso que você aspira? E Jesus então respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o fosse, a minha gente haveria de ter combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino, ainda não é daqui. Então disse Pilatos: és, pois, rei? Né? Pilatos insiste, porque Jesus disse que meu reino não é deste mundo. Então ele pergunta: então és rei? E Jesus responde: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então veja que Jesus, ele nos ensina nesse processo de que nós não estamos, na verdade, envolvidos num processo
de perceber a realidade mais ampla. A gente ainda está mergulhado numa visão material, numa visão grosseira, numa visão... O nosso ponto de vista é um ponto de vista limitado, curto, sem grande profundidade. A gente costuma dizer, né, uma profundidade de pires, né, muito raso, não tem profundidade. A gente olha para a realidade e não percebe a nossa essência espiritual e a existência de uma vida após a morte física. Então Jesus está nos falando de que a sua realeza, de que o seu valor, de que o seu princípio está aí, está acima. Veja, Pilatos estava diante do governador geral do planeta. Ele era o governador da Judéia, não é isso? Ele exercia o poder, ele era uma espécie de prefeito, né? Ele era uma espécie de administrador de Roma na Judéia. Roma invadiu a Judéia, fez os judeus escravos e colocou ali um administrador, e colocou ali alguém que, de alguma forma, cobrasse os impostos, tivesse o poder econômico e militar em Roma. E ele estava diante do governador geral do planeta, mas ele não conseguia ver. Ele não via mais do que um homem. Ele não conseguia enxergar além desse processo. Quantas são as pessoas que estão à nossa volta que nós não conseguimos enxergar os seus potenciais, a sua capacidade? Quantas das vezes o mundo vira as costas para determinados saberes, para determinados conhecimentos, para valorizar outros? Quantos de nós sabe qual é o preço de 1 quilo de ouro? E quantos de nós sabemos quanto vale 1 litro d'água? Né? Então nós percebemos que o que é mais valoroso, muitas das vezes, na verdade, é pouco importante para o mundo material, para o mundo dos homens que têm os olhos fixados na matéria. Existe, quando nós nos fixamos no ponto de vista material, existe uma inversão de fato de valores. Quem de fato traz contribuições para o nosso mundo, para o nosso país? Um jogador de futebol ou um professor? Um professor que educa os nossos filhos, que educa as nossas crianças, que vai preparar o futuro do país. Ou um jogador de futebol. Mas um jogador de futebol ganha milhões. Tem uma vida nababesca, porque se paga por ele, se valoriza ele. Procura-se viver a vida dele, deseja-se a vida dele. Tem esse indivíduo como referência, um pilar, um exemplo a ser seguido. Enquanto que um professor muitas das vezes é desvalorizado, é deixado de lado. Veja as incoerências do nosso tempo. Quando nós pensamos em cuidar de dinheiro, que às vezes nem é nosso, porque os bancos valorizam quem tem muito dinheiro, esses são aqueles ao quais os gerentes do banco, os donos do banco, esticam o tapete vermelho. Mas as nossas agências, mesmo as agências dos bancos estatais, como, por exemplo, o Banco do Brasil, nós vemos essas agências pelo Brasil todo, construídas com certo padrão, construídos com certo requinte, construídos com certo aconchego, com uma certa riqueza até. Agora, visite uma escola. Visite uma escola onde a gente coloca os nossos filhos, onde a gente prepara aqueles que serão os futuros cidadãos, que vão fazer e vão atuar na melhoria da qualidade desse país. Vejam a escola, veja se a escola é tratada com o mesmo esmero, com o mesmo cuidado, com o mesmo acabamento, com o mesmo conforto.
com o mesmo aconchego. Escola que vai atender os nossos filhos. Nós costumamos dizer que os nossos filhos são extremamente importantes e por eles nós fazemos tudo. Há aquela frase, podem mexer comigo, podem fazer o que quiser comigo, mas não mexam com os meus filhos. Mas nós deixamos, por exemplo, que os nossos filhos sejam colocados em escolas, sejam colocados em creches, sejam colocados em lugares que não recebem o mesmo acabamento daqueles que vão depositar dinheiro. Os templos de saberes não são valorizados. Perceba que quais são os sites, quais são os perfis de mídias sociais que mais fazem sucesso. Os de fofoca, os de debate político, os de ódio, de rancor, um criticando o outro, falando do outro. Mas aqueles sites que estão relacionados com os perfis de conhecimento, relacionado com a cultura, relacionado com os processos de evolução, esses são muito poucos visitados. Nós damos muito pouco valor. Então, realmente, existe um mundo, no nosso mundo, o mundo que nós construímos, não é o mundo que Jesus nos ensinou a construir. Não é aquele que é construído na perspectiva do ponto de vista de Jesus. Jesus tinha uma realeza, mas será que todo mundo era capaz de entender? Pilatos, que era um homem de formação, que tinha capacidade para ser governador do planeta, portanto era uma cabeça privilegiada, estava diante do governador geral do planeta Terra. E não foi capaz de reconhecer nele os valores que o faziam como tal, que o distinguiam como tal. Jesus, um espírito luminoso, um espírito de uma moral incrível. Os valores de Jesus eram bem diferentes desses valores. Ele valorizava o amor, a tolerância, a compreensão, o entendimento, o perdão, a gratidão. Ele valorizava aspectos que nós ainda não somos capazes de valorizar. Jesus tinha uma realeza, assim como nós identificamos realezas em pessoas que não é rei, né? Então aí a gente percebe, né? Eu sou rei? Rei em que sentido? Rei no sentido de ter poder? Rei no sentido de mandar? Rei no sentido de guiar e determinar? Rei no sentido de ter privilégios em relação a outras pessoas? Não, esse é o contexto, esse é a concepção, é o conceito de rei no nosso planeta, onde as pessoas que nos dirigem, que nos coordenam, que nos lideram, são pessoas que vivem sob privilégios, enquanto a grande maioria das pessoas sofrem, padecem. São líderes que não se sacrificam pelos liderados. Muito pelo contrário, sacrificam liderados em seu próprio benefício e no benefício dos seus. Não, esse não é Jesus. Se a gente enxerga Jesus assim, então ele não é rei. Ora, da mesma forma que a gente às vezes fala, esse é o príncipe do poeta, esse é o rei da voz, esse é o rei do conhecimento, né? Não estamos falando que ele exerce o poder político de rei. Nós estamos falando que ele tem distinções, qualidades que o fazem ser diferenciado em relação ao trabalho que ele desempenha, à função que ele desempenha na sociedade em que vivemos. Então, o cantor é o rei. Então, nós estamos falando, né? Pavarotti era considerado o rei dos dós de peito, né? Ninguém dava dós de peito com a qualidade de Pavarotti. Então, ele não era rei, ele nunca exerceu essa função, ele não tinha o papel de liderar, mas ele era um indivíduo que se distinguia com a realeza, com aspectos de realeza. Por quê? Porque ele fazia o trabalho dele, que era cantar, ele exercia a sua tarefa, a sua arte, que era de cantar as óperas, com perfeição. Então, se distingue ele com o título de rei. E Jesus, ele tem essa realeza, mas não as características que nós muitas vezes valorizamos, que nós damos importância.
Nós não somos capazes de entender que Jesus era uma pessoa, era um espírito, é um ser luminoso, com um desenvolvimento moral fantástico, com a capacidade de amar, de compreender, de tolerar. Como seria o mundo se as pessoas vivessem sob essa determinação? O Brasil é considerado o maior país católico do mundo, um dos países mais religiosos do mundo. Tem aqui os católicos, os protestantes, tem espírita também, o maior país espírita do mundo. Os espíritas dizem que o Brasil é o coração do mundo, é celeiro do mundo, coração do evangelho. Coração do mundo, pátria do evangelho. Mas a gente vê que nos falta muito evangelho, nos falta muito valor, nos falta muito princípio. Nós vemos no Brasil hoje um país dominado pela corrupção, um país dominado pelo ódio, pelo rancor, pelas discussões, pelo confronto. Nós vemos um país dominado pela violência, né? A cada minuto, né? Existem as estatísticas aí que mostram que num tempo muito curto mortes são feitas ou violências são cometidas, que as crianças são violentadas na própria casa, os presídios. Né? Então perceba que esse mundo é um mundo muito diferente daquele que Jesus propôs, daquele que Jesus ensinou. As pessoas ainda querem levar vantagem, as pessoas ainda querem tratar os outros como objeto, as pessoas querem usar as pessoas para se beneficiarem, particularmente do ponto de vista material. E é por isso que o nosso mundo é um mundo em que a dor campeia. E a gente vê as dificuldades, as dores, os sofrimentos, os arrependimentos. Um dia a conta chega. E não que Deus, Jesus e os Espíritos estejam nos pregando que nós seremos cobrados por Deus. Nós seremos punidos por Deus por não atendermos às suas exigências. Não. Deus não exige nada de nós. Jesus não exige nada de nós. Ele nos aconselha. Ele nos orienta como o irmão mais experiente. E Deus envia-nos o irmão mais experiente para nos alertar. Por quê? Porque determinada conduta nos leva a dor, nos leva a sofrimento. Não que ele nos puna, é porque as nossas ações geram consequências. E se as nossas ações são de valorização do orgulho, da vaidade e do egoísmo, nós estamos produzindo um mundo orgulhoso, egoísta e invejoso. E nós vamos ser vítimas desse orgulho, desse egoísmo e dessa inveja. Eu me lembro que no começo de 2019, antes da pandemia, eu assistia uma reportagem que falava desses acontecimentos que acontecem quase que todos os anos, todos os inícios de anos na cidade de São Paulo. Chuva, enchentes, destruição da vida das pessoas, mortes por conta disso. Todo ano se repete e nada se faz. Então, contava-se a história do indivíduo que era um pedreiro e que ele tinha um sonho, que era ter uma bicicleta. Esse sonho era um sonho que ele acalentava desde muito pequeno, mas que agora adulto não se refletia apenas no desejo de se divertir, de brincar com a bicicleta. Porque ele era adulto, agora ele tinha que se manter e manter a própria família. Então a bicicleta era um meio de transporte, era um meio que facilitava muito o seu trabalho. E ele conseguiu, depois de muito trabalho, guardar uma certa quantia, sacrificar, guardar, economizar uma certa quantia para que, num determinado momento, ele pudesse juntar e comprar uma bicicleta mesmo que usada. E chegou esse dia. Ele ia comprar a tão sonhada bicicleta usada.
Era uma sexta-feira, ele receberia o último salário, pegaria parte daquele dinheiro do último salário semanal e iria em busca da sua bicicleta. Era final da tarde, a chuva já se preparava, ele conhecia a chuva, ele morava ali por perto, sabia das dificuldades, mas mesmo assim ele arrisca. Eu vou buscar a bicicleta. Mesmo que eu pegue chuva, eu vou fazer esse esforço porque eu quero tanto, eu desejo tanto, é um sonho que eu acalento desde criança. A bicicleta passa a ter um valor muito maior do que ela é para esse indivíduo. Muito maior do que o preço do ferro que foi utilizado para fazê-la, da borracha que foi utilizada para fazer o pneu, das hastes que foram utilizadas para fazer os freios. Sim, a corrente que foi utilizada ali para fazer a transmissão da pedalada para a roda de trás. Muito mais valor do que isso, porque era um valor de se dar valor, de se valorizar, de se sentir importante, de sentir que conseguiu, que era capaz, que era merecedor. O indivíduo, então, ele parte em busca disso. Sabendo que poderia enfrentar, ele tenta correr para chegar mais cedo, mas não adianta. A chuva o pega. E, por chover torrencialmente, vem a enchente. E essa enchente começa a arrastá-lo. Mesmo sendo jovem, mesmo sendo forte, ele não consegue vencer a força da água. Então, pessoas que estão do lado fazem uma corrente humana, se dão as mãos, vão até o centro da enchente e estendem a mão a ele. E ele agarra nessa mão e as pessoas tentam tirá-lo de lá. Tentam salvar a sua vida. Mas tinha uma coisa que prejudicava. Tinha uma coisa que não deixava que ele se desenvolvesse. Que era exatamente a bicicleta. A bicicleta tinha um peso e ainda sob a ação da água, a bicicleta puxava o indivíduo para o problema, para a água, para o desalinho. Mas ele não queria abrir mão da bicicleta. E as pessoas gritavam, deixa a bicicleta, deixa a bicicleta, deixa a bicicleta. Mas a bicicleta não era só um meio de transporte. A bicicleta significava muito para ele, ele dava muito valor àquela bicicleta. E as pessoas argumentavam, bicicleta você compra outra, você vai ter outra chance. E o indivíduo, então, naquele momento muito rápido de desespero, passava na cabeça dele que, muito mais emocional do que racional, do que lógico, que demorara para ele ter aquela bicicleta. Que ele desejava tanto, ele não poderia abrir mão assim tão fácil da bicicleta. Não era justo que isso acontecesse. E ele então não abandona a bicicleta e ele é arrastado pela chuva, pela enchente, e as pessoas se desvencilham, né? Não consegue mais segurar a mão das pessoas e é arrastado. Depois é encontrado morto. Ele sacrificou a sua vida por uma questão material, por uma questão muito menos importante do que a sua própria vida. Sua vida que tinha uma importância financeira para os seus filhos, para sua esposa, para sua família, mas que tinham também uma importância emocional, sentimental para os seus filhos, para sua família. Tinha uma importância para ele, que é um processo de evolução, porque a vida, ela não nos faz perfeitos. Nós nascemos com falhas de outras vidas e vamos aprender nessa vida conhecimentos, aspectos que não fomos capazes de desenvolver na outra vida e vamos continuar nessa. Só que temos que abrir a nossa cabeça, temos que abrir os horizontes para enxergar mais distante, para enxergar mais longe. Não podemos fixar a visão num ponto de vista apenas. Nós temos que ouvir as outras pessoas, estudar, ampliar a nossa cultura, ampliar o nosso conhecimento para que de um ponto nós façamos um horizonte e enxerguemos a realidade com muito mais profundidade.
E à medida que a gente enxerga as coisas com muito mais profundidade, a gente então passa a entender a realidade como ela é. E a gente passa então a dar valor para as coisas que as coisas efetivamente têm. A gente começa a entender e não correr atrás mais de coisas que não são de fato importantes. Jesus nos alertou para isso. Quantas das vezes gastamos a nossa vida, gastamos o nosso tempo, nos esfolamos, nos cansamos, deixamos de conviver com as pessoas que amamos, com as pessoas que respeitamos, para correr atrás de coisas menos importantes. Quantas vezes deixamos de viver coisas importantes para correr atrás de coisas que não são nada importantes? Por inversão de valores. Então, esse indivíduo inverteu os valores. E aí fica-nos a pergunta: qual é a sua bicicleta? Qual é a minha bicicleta? O que nos prende ainda ao atraso? O que nos prende à falta de evolução? O que nos prende ainda a sofrimento, a dor? O que nós ainda não conseguimos nos libertar? O que a matéria ainda nos prende? Por que fazemos inimigos por coisas tão banais? Será que a amizade tem um preço tão baixo? Será que a amizade não deveria ser mais valorizada? Será que a vida dos seres humanos, os sentimentos dos seres humanos, os sonhos dos seres humanos não deveriam ser mais bem respeitados, ao invés da gente trair por dinheiro, por sensações fugidias e sem grandes importâncias? Então é fundamental que nós possamos entender essa passagem evangélica que Jesus coloca: meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, eu não estaria nas mãos dos judeus. Os judeus não existiriam. Os judeus não se preocupariam em me perseguir. Eu estou falando da verdade. E que verdade é essa? Da verdade que extrapola as questões materiais. O óbvio. A verdade que diz que água vale muito mais do que ouro. A verdade que diz que o conteúdo é muito mais importante do que a aparência. E quantas das vezes nós valorizamos muito mais a aparência, o superficial, do que de fato o conteúdo? Por trás de uma cara bonita, por trás de um rostinho bonito, por trás de uma estampa bonita, não há conteúdo. Há vaidade, há orgulho, há egoísmo, há traição, há perfídia. Há tantas coisas negativas e nós nos deixamos levar por essas questões. Então Jesus, ele vem nos chamar a atenção, ele vem chamar a atenção para a verdade, para o despertamento. E que verdade é essa? Que despertamento é essa? O mundo espiritual. Né? Nós estamos aqui, o que existe de fato é o mundo espiritual. Eu vivo essa vida como Marco, mas eu já tive outras vidas e terei outras. Tive no passado e terei no futuro. Porque cada encarnação é uma oportunidade reencarnatória que nós temos para aprender, para conhecer, para entender, para nos desenvolver. Até que a gente consiga ver de fato, que a gente consiga enxergar de fato. Quando eu falo em ver, em enxergar, não é com os olhos, porque os olhos, eles não enxergam de fato. Os olhos, eles são sensibilizados pela luz que reflete dos corpos. Enxergar com profundidade é ter a capacidade de compreender o que os olhos percebem, o que os ouvidos ouvem. É de fazer julgamento, de fazer interpretações, é de dar significado para essas coisas. Um médico que vê um exame, ele enxerga com os olhos exatamente o que todos nós enxergamos. Contudo, ele consegue ver doenças ou ele consegue perceber a inexistência de doenças? Ou ele consegue perceber contornos de órgãos que nós não conseguimos perceber? Porque por trás dos olhos existe um conhecimento que o auxilia na interpretação daquilo. Então,
Então, perceba que ouvir, enxergar, perceber o sabor, ele é superficial. O que de fato envolve compreensão e entendimento é conhecimento. É conhecimento que valoriza, que determina, que pontua aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos. Agora, se nós somos vazios, se nós não temos esse conhecimento, nós somos enganados, nós somos ludibriados, nós somos levados pela primeira impressão, pela superficialidade das coisas. E construímos esse mundo, um mundo de dor, de sofrimento. Abram os jornais, só tem más notícias. Mas tem boas coisas acontecendo, mas ainda ele não vende, ele não é valorizado. Por quê? Porque as pessoas ainda valorizam aquilo que não tem importância. E por valorizar as coisas que não têm importância, traz para a sua vida, enche a sua vida de recursos mentirosos. Um dia ele vai perceber. E um dia ele vai dizer, nossa, eu estou enganado, eu pensei que eu era feliz e não era. Puxa, eu deixei de valorizar e agora que eu perdi, agora que alguém desencarnou, alguém que saiu da minha vida, eu perdi. Puxa, eu era feliz e não sabia. Então, Jesus vem falar do seu reino. Do reino que vai ser estabelecido quando nós desejarmos que esse reino exista. Quando nós, a partir da nossa prática, a partir da nossa atitude, a partir do nosso comportamento, nós construirmos de maneira positiva, nós construirmos de maneira solidária, nós construirmos de maneira a valorizar aquilo que de fato a gente entende que é de valor. A gente valoriza a gratidão, a gente valoriza a honestidade, a gente valoriza a convicção, a certeza, o conhecimento, mas será que é isso de fato real, ou a gente fala apenas da boca para fora porque na nossa atitude nós estamos valorizando apenas a aparência, nós estamos valorizando apenas o dinheiro, nós estamos sendo levados apenas pelas ilusões? Qual é a nossa bicicleta? Quais são os nossos apegos? O que nos está levando para a correnteza e para a morte? O que nós temos que abandonar para podermos salvar a nós, a nossa vida, salvar o resto de vida que nós temos, para que o restante de vida que nós temos possa ser uma vida vivida de maneira farta, de uma maneira completa, de uma maneira que de fato traga compreensão e entendimento para que em vidas futuras a gente mereça mais felicidade e mais alegria. Porque viver no mundo de Jesus, viver num mundo onde Jesus, em que Jesus prega, um mundo de paz, de tranquilidade, de amor, de solidariedade, de amizade verdadeira, de sinceridade. Esse é um mundo de felicidade. Mas o mundo que nós construímos, esse não é de felicidade. Mas se nós desejamos a felicidade, nós temos que fazer por construir. Então esse é o convite de Jesus. Abandone a bicicleta. Abandone a bicicleta que te puxa para as corredeiras, que te puxa para a morte, que te puxa para a perda total de si mesmo. Abandone isso. E estenda a mão, e segure forte a mão que te puxa, a mão dos Espíritos, a mão de Jesus, a mão daqueles que de fato querem a sua evolução. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e que a minha fala aqui tenha ajudado a compreender mais intensamente esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Aguardo vocês na próxima semana para mais um Momento Espírita Brasil. Até lá.